Fala pessoas, e aí, tudo certo, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE, e é um prazer estar em mais uma sexta-feira aqui com vocês, tá? E vocês, primeiros anistas, vocês, por mais que vocês sejam os novatos no ensino médio, mas vocês já estão acostumados que aqui no EducaPE, sexta-feira é dia de Biologia, beleza? E assim, hoje a gente tem umas coisas massas para falar de citologia, tá? Lembrem que a gente tá trabalhando citologia nas sextas-feiras, a gente entrou nesse capítulo de citologia, e eu disse já em aulas atrás para vocês que citologia é um assunto fundamental para o primeiro ano, tá? Porque é um assunto que vai te ajudar muito no Enem, lá na frente, e é um assunto que vai te ajudar muito no SSA1, beleza? É um assunto que vai te ajudar muito no SSA1, mas antes da gente entrar nessa parte de citologia, a gente tem uns avisos. Galera, é o seguinte, lembrem que se vocês quiserem qualquer aula que já rolou aqui no EducaPE, vai no YouTube, coloca lá para pesquisar EducaPE. Se inscreve no canal oficial do EducaPE no YouTube, tá? Porque lá no YouTube fica todas as aulas gravadas do EducaPE. Lá na aba vídeos, quando você clica, você tem todas as aulas da semana, todas as aulas da outra semana, tá? De todos os assuntos que já rolou aqui no EducaPE. Aí você consegue botar o teu estudo em dia, tá? Principalmente você que é primeiro anista e tá começando aí o ensino médio, tá? O outro aviso importante é que, como vocês estão chegando na rede, pode ser que alguém aqui não tenha baixado ainda, você tem que baixar o aplicativo do Conectaí. Lembrem que o aplicativo do Conectaí é o aplicativo oficial do EducaPE. Lá você vai encontrar todas as ferramentas do EducaPE, tá? E o que eu, sinceramente, acho mais massa do aplicativo, Mostrinho, o que eu acho mais massa é que tu vai conseguir nos assistir aqui a semana toda sem gastar um dado na tua internet. Tá? É um aplicativo totalmente off, então é importantíssimo você que está chegando agora na rede, você que está chegando agora no EducaPE, baixar exatamente o aplicativo Conectaí, beleza? Tranquilo? Então bora lá. Olhe, hoje a gente vai continuar o estudo de citologia, tá? Em aulas passadas a gente já falou o que era citologia, o que era a célula, quais eram as classificações das células, quem são as primeiras células, tá? A gente já começou a falar sobre as partes da célula, que eu disse que quando você trabalha, por exemplo, com a célula eucarionte, você vai ter três partes. Eu tenho a membrana, o citoplasma e o núcleo. Eu tenho a membrana, o citoplasma e o núcleo. Aí o que é que acontece? Nós já falamos da membrana, falamos da estrutura da membrana, falamos da função da membrana, falamos até dos transportes da membrana. A gente já falou até dos transportes passivos aqui. Tá? Mas aí o que é que vai acontecer? Presta atenção, agora a gente vai falar de outra parte da célula. A gente vai falar de outro componente da célula que é importantíssimo. Ei, Mostrinho, importantíssimo que vocês não esqueçam. Olha para cá, olha para o quadro, viu? Ó, hoje é dia de a gente falar sobre o citoplasma. Lembrem que a gente vai falar sobre o citoplasma. A gente não pode esquecer disso, tá? A gente vai falar sobre o citoplasma da célula. Aí vamos por parte. O que é que você lembra de citoplasma? Eu sei que muita gente aqui já escutou citoplasma em algum lugar, e toda vez que você trabalha com citoplasma, escuta, tá? Todo mundo escuta a mesma coisa. Isso aqui é a parte, ó, fluida da célula. Isso aqui vai ser a parte fluida da célula. A gente não pode esquecer disso, tá? Você vai ter a parte fluida da célula. Agora, escutem o que eu vou falar para não continuar falando besteira por aí. Ei, monstro, se liga aqui. Quando eu digo que o citoplasma é a parte fluida, eu não estou dizendo que o citoplasma é um líquido, tá? Porque muita gente diz assim, não, o que é citoplasma? Aí o cara diz logo, né? E logo para se amostrar, o cara... Não, é a parte fluida da célula, é o líquido da célula. Errou. Não é o líquido da célula. Veja, o citoplasma é a parte fluida, é a parte que nós encontramos o líquido. É só você imaginar a seguinte situação. Imagina uma bacia, e você pega uma bacia vazia, não tem nada, a bacia está vazia. O espaço da bacia é o citoplasma. O espaço da bacia é o citoplasma, é aquele espaço que você vai preencher com água. Então, o espaço da bacia é o citoplasma. Então, quando a gente trabalha com o citoplasma da célula, o citoplasma da célula é a parte da célula que vai ser preenchida por um fluido.
Aí você pode estar dizendo assim, tá, André? Então quer dizer que o fluido que eu tenho dentro da célula não é o citoplasma. Não, monstro, não é. Se ele não é, veja, se não é o citoplasma, então é o quê? Olha, é o espaço que a gente enche com fluido. É o espaço que a gente enche com fluido. Aí qual é o detalhe? O fluido que vai preencher o espaço citoplasmático, se liga, tá? Esse fluido aqui é o que a gente vai chamar de hialoplasma. Cuidado com esses nomes. É o hialoplasma. Não pode esquecer disso, tá? O hialoplasma é o fluido que preenche o espaço citoplasmático. Então, ei, monstro, se liga aqui. Não vai dizer por aí que hialoplasma é a mesma coisa que citoplasma, tá? Não é. Citoplasma é o espaço. Hialoplasma é o fluido que preenche esse espaço, tá? E um detalhe importante para vocês que vão fazer prova, lembrem da bacia. O espaço vazio da bacia é o citoplasma. Se você pegar água e derramar água nesse espaço e encher a bacia, ei, a água que você encheu a bacia vai ser exatamente o hialoplasma, beleza? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas quais vão ser as funções para que eu tenha um citoplasma? Se liga, tá? Olha, quando a gente trabalha com o citoplasma ou quando a gente cita o citoplasma, lembre que você vai ter umas funções gerais. Nós vamos ter umas funções gerais. Podem ter certeza que aqui, quando você fala de função do citoplasma, ei, olha para mim, lembrem sempre do termo que eu vou colocar aqui, tá? O citoplasma é exatamente o que nós chamamos de fábrica da célula. Isso aqui, é a fábrica da célula. Sempre lembra desse termo, fábrica da célula, porque o que é que vai acontecer? Olhe, eu digo que o citoplasma é a fábrica da célula porque o citoplasma é o centro do metabolismo. O citoplasma é o centro do metabolismo da célula. Pode ter certeza que tudo acontece no citoplasma. Pode ter certeza que o que acontece na célula vai acontecer no citoplasma. É tanto que a gente diz que essa fábrica da célula é porque aqui vai ser exatamente o centro do metabolismo celular. Pode ter certeza, tá? A maior parte do trabalho da célula, centro do metabolismo celular. Pode ter certeza que a maior parte do trabalho celular acontece no citoplasma. Claro, eu sei que na membrana tem um trabalhozinho, como os transportes. Eu sei que no núcleo também eu tenho muito trabalho. Mas, olha, nada se compara com o trabalho citoplasmático. Nada se compara com o que acontece dentro do citoplasma. Então, eu não estou dizendo que o citoplasma é o centro coordenador, tá? Porque quando eu digo assim, centro do metabolismo celular, a pessoa pensa assim, centro, núcleo, errou, Andrei. Não, monstro. Eu não estou falando de coordenação da célula. Eu não estou falando centro de coordenação. Eu estou falando centro porque é onde você tem a maior quantidade. A maior quantidade do trabalho celular acontece no citoplasma. Aí é por isso que você vai dizer que ele é a fábrica da célula. E é por isso que a gente diz assim, aqui você vai ter a síntese de substâncias. Aqui eu tenho síntese de substâncias. Pode ter certeza que a gente vai ter uma fabricação de muita coisa aqui. No citoplasma a gente produz muita coisa, tá? Ei, no citoplasma a gente produz até energia. Até a energia que está mantendo a gente aqui nessa aula. Até a energia que vocês estão gastando agora para me assistir aqui, está sendo produzida no citoplasma de vocês. Tá? Pode ter certeza que você vai produzir muita coisa dentro do citoplasma. Olhe, o citoplasma também armazena muita coisa. Você também vai ter o armazenamento. A gente também vai ter o armazenamento de substâncias. A gente aqui também vai ter o armazenamento de substâncias, tá? Lembrem que no citoplasma... Andrei, mas o citoplasma não é onde está o fluido, né? Mas não é porque o citoplasma tem um fluido que você não vai guardar. Lembrem que aqui a gente guarda substâncias, tá? Lembrem que aqui a gente guarda substâncias. E outro detalhe importante, além de você guardar substâncias no citoplasma, lembrem que o citoplasma também vai ser responsável pela secreção. Você também vai ter secreção de substâncias, tá? Lembrem que aqui você também vai ter secreção de substâncias. No citoplasma você também vai ter secreção. Então, olhe,
no citoplasma acontece quase tudo que você tem na célula. Por mais que o citoplasma seja um espaço que é preenchido por esse líquido, lembrem que esse líquido aqui, que é chamado de hialoplasma, nele, olhe, mergulhado nele, a gente vai ter muita coisa. Não pode esquecer disso não. Beleza, monstrinho? Então, olhe, para começar, tá? Tá aqui o que é citoplasma e tá as funções gerais, beleza? Olhe, 5 segundos para tirar print, porque tem que deixar isso no caderno, tá? Lembrem que eu disse que tem que deixar uma matéria separada para mim no caderno. Bota bonitinho aí. Coloca 5 segundos para eu apagar. Bora. Olha o print. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, viu? Essa coisa de funções gerais foi. Deixa eu apagar aqui. Para vocês verem outra coisa importante que a gente tem no citoplasma, que é a divisão dele. Lembrem que a gente vai ter umas regiõezinhas que a gente vai dar nomes. Deixa eu apagar aqui. Ó. Se você não assistiu às outras aulas, vai no canal do YouTube do EducaPE e assista às outras aulas, tá? Assista às aulas que passaram antes dessa, porque vai ajudar, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Depois dessas funções, eu queria que vocês colocassem assim, ó. Bota aí pra mim. Vê. Se liga. Cuidado com as partes, ó. Partes do citoplasma. Cuidado que esse citoplasma vai ser dividido em regiões, tá? Você vai ter partes do citoplasma. E você vai ver que essas partes do citoplasma, essa divisão vai estar muito ligada, olha para mim agora, ela vai estar muito ligada com a composição do hialoplasma que você tem dentro da célula. Porque olha para cá, quando eu trabalho com as partes do citoplasma, imagine assim, ó. Eu vou colocar a célulazinha aqui. Ei, monstrinho, se liga aqui. Ó, eu tenho uma célula, tá? E a gente vai dizer assim, presta atenção. Eu vou ter uma parte, veja, claro que não existe essa divisão natural, antes que alguém pense que existe essa divisão. Não existe, tá? Eu vou marcar só para vocês terem uma ideia de posicionamento. Vê, imagina que você tem um citoplasmazinho aqui, ó. Tá aqui o citoplasmazinho, ó. Ele tá exatamente aqui. Essa região aqui do citoplasma, que é uma região que fica muito próximo da membrana, ó, essa regiãozinha aqui, que fica muito próximo da membrana, você vai dizer que essa parte do citoplasma, se liga, tá? É essa região aqui que vocês vão chamar, ó, de ectoplasma. Você vai chamar essa região mais externa do citoplasma de ectoplasma. E aí tem uma dica para o vestibular. Olha para mim. A dica do vestibular é o seguinte, ó. É esse prefixo ecto aqui. Toda vez que você tem esse prefixo ecto, lembre que esse prefixo ecto significa externo. Região externa, para fora. Então, ó, o ectoplasma é a parte mais externa do citoplasma. É a parte mais externa, tá? Agora você pode dizer, Andrei, mas esse ectoplasma tem outro nome? Tem. Você pode chamar esse ectoplasma também de citogel. Você chama esse ectoplasma de citogel. Ou, como alguns livros botam por aí, a gente também chama isso de gel, que é exatamente a parte mais externa. Agora tem um detalhe. Andrei, muda alguma coisa? Muda. Olha para cá. O fluido que você tem aqui, quando você trabalha com o ectoplasma, presta atenção, o fluido vai ser um fluido viscoso. Quando eu digo que é um fluido viscoso, ó, é um fluido que parece um gel. Se a gente fosse olhar a consistência do hialoplasma, ou seja, do fluido dessa região próxima da membrana, ela tem uma consistência viscosa. Eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, quando você pega gel de cabelo, gel que a gente usa para deixar o cabelo na moral, aquele gel que deixa o cabelo na moral. Quando você abre ele, você pode ver que ele é molhado, mas ele é viscoso. E essa viscosidade lembra muito essa região que fica na parte mais externa do citoplasma. É por isso que você chama essa região também, ó, de citogel ou gel, porque o danado do fluido é viscoso. O danado do fluido é gelatinoso. Aí vocês sabem, ora, se eu tenho uma coisa gelatinosa, tá? Se eu tenho uma coisa gelatinosa, então significa que aqui, ó, você vai ter
pouca ou nenhuma movimentação. Eu vou ter pouca ou nenhuma movimentação. A partir do momento que eu tenho pouca ou nenhuma movimentação, você vai dizer que nessa região não tem metabolismo. Ó, eu tenho pouca ou nenhuma movimentação. Se o fluido não circula, ele não anda muito, você pode ter certeza que aqui você tem pouco metabolismo, tem pouco trabalho. E deixa eu contar um segredo para vocês. Se liga, nessa regiãozinha aqui não vai ter organelas citoplasmáticas. Ó, nessa região aqui, como não tem trabalho, vocês não vão encontrar aquelas estruturas que são muito famosas, que são chamadas de organelas citoplasmáticas. Não tem, tá? Lembra que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, mas você não vai ter mitocôndria, você não vai ter cloroplasto, você não vai ter retículo endoplasmático, não vai ter ribossomo, não vai ter nada, organela nenhuma, porque não tem trabalho. Aí o que é que vai acontecer? Quando você trabalha com isso aqui, eu vou para a parte mais interna. Quando eu vou para a parte mais interna, aí o que é que vai acontecer? Essa parte mais interna aqui é exatamente o que nós vamos chamar, vê que essa parte maior, tá? Eu vou chamar de endoplasma. Ó, eu vou chamar de endoplasma. Aí vem a dica do vestibular, tá? Se o ecto é fora, endo é dentro. Toda vez que tu pegar a prova de biologia que tiver esse prefixo endo, ei, monstro, é endo, é interno, tá dentro. Tá dentro. Aí o que é que vai acontecer? Se liga. Esse endoplasma aqui, preste atenção, eu vou chamar de endoplasma, ou citossol, ou sol, ou protoplasma. Ou protoplasma. Aí você vai dizer, tá danado, para não dizer outra coisa. É, menino, são 4 nomes para o mesmo local. A gente pode ter 4 nomes, ó. Endoplasma, citossol, sol ou protoplasma. E já vou adiantando, tá? Eles adoram usar esse termo protoplasma. Aí o que é que vai acontecer? Você já sabe que isso aqui é a região mais interna. E essa região mais interna, ó, vai ter exatamente um fluido líquido. Você realmente vai ter um fluido líquido. Ou seja, aqui, ó, você vai ter muita movimentação. Aqui você vai ter muita movimentação. Você tem muita movimentação aqui. Se você tem muita movimentação nessa região, ei, lembrem que aqui em cima não tem movimentação. Se não tem movimentação, não tem metabolismo. Então aqui, como vai ter muita movimentação, pode ter certeza que aqui, ó, apresenta metabolismo. Aqui apresenta metabolismo. Se aqui apresenta metabolismo, é por isso que vocês encontram num monte de questões de vestibular por aí, que é nessa regiãozinha que você vai dizer que aqui, ó, é a parte viva. Ó, isso aqui é a parte viva da célula. Lembrem que isso aqui vai ser a parte viva da célula. Por que a parte viva da célula? Porque é onde você tem um trabalho. É aonde fica as organelas. Aquelas organelas que fazem 1 tonelada de funções dentro da célula, pode ter certeza que elas trabalham aqui, ó. Elas vão trabalhar no endoplasma, tá? Então não esquece, quando você vai classificar esse cara, você vai ter uma região que é o ectoplasma que não funciona, como ela é uma barreira gelatinosa, ela serve até de proteção contra um micro-organismo. Quando ele tenta entrar aqui, ele vai tentar passar aqui, ó, mas ele pode ficar preso no gel. A gente pode dizer que até uma barreira de proteção. Agora, quando entra que tem movimentação, é aqui que tem um trabalho, tá? Mas antes de eu colocar os componentes, porque falta colocar os componentes para fechar, Aninha, coloca aí na tela o QR Code, por favor. Ó, vai aparecer na tela aí, tá vendo esse QR Code aí? Se você quiser mais material sobre essa aula, ei, monstro, bota o teu celular aqui. Quando tu botar o teu celular aqui, vai direto, tá? Para o podcast e o fascículo dessa aula. Se você quiser material escrito, tá no fascículo, que até questão de vestibular tem para tu ir treinando, tá? E se você depois quiser revisar só escutando, o podcast também tá aqui. Mas antes que você reclame, diga, ô Andrei, eu tô te assistindo com o meu celular. Como é que eu vou apontar agora pro QR Code? Ei, menino, tu espera acabar a aula, que na descrição no YouTube vai estar os links. Quem tá me assistindo com o celular agora, quando acabar essa aula, tu vai lá na descrição desse vídeo no YouTube,
que tá lá os links do fascículo e do podcast, beleza? Então, olhe, se quiser mais material de citoplasma, vai direto, tá? Pro fascículo que tem questão de vestibular lá, beleza? Ó, saindo dessa parte, tira o print disso aqui, para eu fechar isso aqui com os participantes do citoplasma. Tira aí. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, viu? Ó, depois de toda essa divisão do citoplasma, eu preciso que vocês não esqueçam dos componentes do citoplasma. E eu vou ter que saber isso? Vai. Tu tem que saber o que é que a gente tem no citoplasma. Ó, tu tem que saber o que a gente tem no citoplasma. Deixa eu apagar aqui, para deixar o quadro bonitinho. Vocês já copiaram. Ó, lembre que a gente vai ter assim, ó, vê. Depois disso aqui, se liga, nós vamos ter os componentes, tá? Se liga. Ó, nós vamos ter os componentes do citoplasma. Se liga, tá? Nós vamos ter os componentes do citoplasma. Olhe, por mais que o citoplasma seja uma região, que você vai ter líquido, tá? Por mais que o citoplasma seja uma região que é totalmente preenchida por líquido, lembrem que a gente vai ter 3 componentes básicos aqui. E a gente não pode esquecer. Ó, o primeiro componente que nós vamos encontrar aqui, se liga, tá? O primeiro componente vai ser uma estrutura que nós vamos chamar de, se liga, inclusões. Nós vamos ter as inclusões citoplasmáticas. Eu tenho as inclusões citoplasmáticas. Olhe, sempre que vocês pegarem esse termo, inclusões citoplasmáticas, a danada da inclusão nada mais é do que uns grânulos de reserva, tá? Olhe, quando você quer guardar alguma substância no citoplasma, você vai guardar na forma de grânulo. E esse grânulo vai ser chamado de inclusão citoplasmática. É tanto que você encontra assim, ó. Você vai ter a célulazinha, ó. E você vai ter uns pontinhos aqui. E a gente vai ter uns pontinhos aqui. Esses pontinhos aqui são as inclusões, tá? Depois eu vou ter o citoesqueleto. Lembrem que, olhe, o citoesqueleto também é um componente do citoplasma, tá? E o último são as organelas. A gente vai ter as organelas citoplasmáticas. Agora tem um detalhe. Lembrem que o citoesqueleto nada mais é do que uma rede proteica que você tem dentro da célula. É uma rede proteica que você tem dentro da célula que vai realizar um monte de funções. E o detalhe, tá? Só vai ter citoesqueleto nos eucariontes. Não tem citoesqueleto, preste atenção, não tem citoesqueleto nos procariontes. Só tem citoesqueleto nos eucariontes, beleza? E por último, a gente vai ter as organelas. Aí assim, quando a gente trabalha com as organelas, aí você vai ter todas aquelas organelas e todas aquelas funções, beleza? Com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no EducaPE. Valeu pela participação de vocês aqui nessa sexta-feira e lembra, tá? Espero todo mundo aqui pra gente continuar a citologia na próxima sexta. Beijo no coração, valeu!